Bem-vindo ao novo podcast que eu comecei agora com a minha querida professora da técnica Alexander. E é um podcast que é para poder explicar bem ou dividir, eu diria, o que é que a gente aprende tanto nessa técnica e como ela auxilia na vida em vários aspectos. Por exemplo, você pode escutar a gente falar sobre a técnica Alexander, que é o que eu aprendo já faz tantos anos e ela já ensina há tantos anos. A gente pode falar sobre ser mãe, né? Como é que a gente pode, já que somos duas mães, como é que a gente pode aplicar o que a gente aprende diante disso, a vida, movimento, alguns mitos sobre respiração, sobre como usar a voz, que é outra coisa também que é super importante, não só no sentido de artístico para quem gosta de cantar, mas também no sentido de saber usar a própria voz da melhor forma e mais eficiente possível. Então, eu creio, a gente ainda não sabe exatamente o que é que vai ser, mas que vai ser um desvendar de várias coisas com a base nessa técnica que nós duas gostamos tanto e dedicamos tanto do nosso tempo para aprimorar. Então, meu nome é Ariel, eu venho assim de uns últimos 10 anos de muito aprendizado e ensinamento na parte de yoga, meditação, também health coaching. Quase tudo que eu aprendi, quer dizer, tudo que eu aprendi foi lá fora. Faz 17 anos que eu moro fora e decidi ter minha filha no Brasil e aqui eu estou. Você sabe que isso é uma coisa rápida e ainda estou aqui depois de um ano e pouco. E o meu goal é ficar aqui por mais 2 aninhos. Então, essa ideia surgiu porque temos tanta coisa interessante para dividir sobre tudo que a gente aprende, pratica e, no caso dela, ensina dessa técnica, que eu adoraria, sei lá, poder dividir com o resto do mundo de uma forma mais natural, mais holística e menos só da técnica. Porque a técnica é algo que você vai ter que normalmente tocar, você vai ter que demorar muito tempo do seu tempo se dedicando a ela. Mas os benefícios e talvez o que a gente aprende, as lições, isso pode ser dividido de uma forma mais coletiva, eu creio. E a Geórgia, eu vou deixar ela falar sobre ela. Eu sou a Geórgia Dias, e eu sou cantora. E também morei muito tempo fora, morei mais de 30 anos na Holanda. E eu fiquei fora porque fui convidada por uma banda para cantar. Então me tiraram do chuveiro para o palco. Então eu fui totalmente autodidata e tive que acompanhar o ritmo de uma banda já profissional. E eu me virei. Mas depois de mais de 2 décadas no palco, eu precisava de algo mais. Porque, sabe, aquele circuito você já viu, você já aprendeu o que tinha que aprender, e que mais? E aí eu pensei, eu vou fazer menos shows e vou começar a dar mais aula de canto. Também com 2 filhos, porque aí muda todo o teu ritmo, muda aquela história de você fazer um show de jazz. Aí você chega em casa às 4 da manhã e vai acordar com teu filho às 5h30, 6. É difícil. Então eu pensei em dividir meu tempo e falei, eu vou começar a dar mais aula de canto e fazer menos shows. Só que eu não sabia dar aula de canto. Então eu comecei a fazer aula com os meus colegas, todos aqueles que tinham me dado uma dica aqui de respiração, de projeção vocal, e você vai aprender. Os meus colegas já eram os professores da universidade, o povo da noite mesmo, que estava trabalhando na noite. E não me ajudou, porque o que eles sabiam, eu também sabia. E aí, eu pensei, bom, se o povo do jazz não consegue me ajudar, quem sabe no mundo lírico. Aí eu fiz um workshop com uma cantora lírica que revirou o meu mundo e eu perguntei, e agora o que eu faço? Porque ela só estava de passagem na Holanda. Então, para onde é que eu vou quando você for embora?
E ela me deu, na época não existia nem celular, ela escreveu um nome num papel e deu. Falou, você só pode confiar em uma pessoa nesse país, o Ron Murdoch, que foi meu primeiro professor. Então eu fui para uma aula de canto e eu descobri a técnica Alexander, porque o Ron, ele era tenor e também professor da técnica Alexander. E tudo que ele me passou através da voz, porque eu não fui por um problema de dores. Que é o caso de muita gente que procura a técnica. Sim. Eu fui por uma curiosidade vocal. E, claro, eu tinha minha dor nas costas, como todo mundo da minha família tem. Minha avó tinha problema de ciática. Tinha dores entre as escápulas, mas isso é uma coisa que você tem que aceitar. Então, ou você vai se trabalhar, você vai fazer exercício para melhorar, para ficar mais forte. Mas eu sabia que eu estava condenada a ter dores. E o que eu realmente gostava de fazer era cantar. Aí eu cheguei num processo que o meu professor me mostrou uma outra maneira completamente diferente de trabalhar na voz e me mostrou qual é o meu verdadeiro instrumento vocal. Ele começa na sola dos pés e vai até o topo da cabeça. E todo pensamento é traduzido em atividade muscular, então todo pensamento vai influenciar na minha voz e todo movimento vai influenciar a minha voz. Então, eu aprendi, o Ron me ensinou a me autoafinar, a ter espaço para minha voz poder sair. E nesse processo, em 6 meses de aula, porque eu fazia aula uma vez por semana, mas eu ia fazer o procedimento que ele me ensinou de como me autoafinar, eu fazia isso diariamente. E eu percebi que aos poucos as coisas foram mudando e eu não conseguia entender exatamente o que era. E minhas dores começaram a mudar, começaram a subir, o que era na lombar começou a subir. E eu fiquei preocupada, porque eu pensei, já chega minha dor na lombar, né? Aí ele sorriu e falou, não, tá subindo. Para alguns desce, para outros sobem. E eu ainda não entendia muito bem o que era a coisa, mas minha voz estava mudando. E mudando em que sentido? Mudando no sentido de que tudo era mais fácil. Cantar. Eu tinha mais energia. E eu continuava tocando com a mesma banda. Então tinha aqueles shows de 3, 4 sets, que em qualquer café de jazz na Holanda, pelo menos, é assim. 3, 4 sets. No final da noite, a banda estava morrendo de cansaço. E até pouco tempo, antes disso, eu também. Até que eu comecei a me pegar, chegava no último set, eu... Vamos tocar de novo? Vamos fazer de novo? Então tinha mais eficiência energética. Eu ainda não entendia o que era, o que tinha acontecido, mas uma hora caiu a ficha. E quando caiu a ficha, aí que eu fui ver o que é que tinha acontecido. Eu cresci uma oitava inteira na minha textura vocal. Então. E nunca mais precisei pensar em respiração. E aí meu mundo caiu, porque eu tive que parar da aula de canto. Da forma que você sabia, né? Exatamente. Da forma que você sabia. Porque eu já não acreditava mais naquilo que eu aprendi ou daquilo que eu já estava ensinando. Porque eu dava aula para os iniciantes. E aí eu parei, me dediquei à técnica Alexander, no começo achando que era uma técnica vocal. E quando eu cheguei no curso de formação, eu descobri o que era a técnica Alexander. E então eu comecei esse curso para poder melhorar o meu nível de dar aula de canto. Só que eu achei uma coisa muito mais profunda. Eu encontrei o meu instrumento vocal e me encontrei de volta daquele tempo de quando dores não existiam. Você lembra? Quando dor não existia.
geralmente assim, até antes da puberdade, até durante a puberdade. 20 e poucos anos. É. Aí começa, e todo mundo acha que é normal, porque afinal você está ficando mais velho. Então, não é normal. Você não precisa sofrer por dores só porque você já está numa idade mais avançada. E eu sempre falo, quando eu era jovem, eu morria de dores. Agora que eu estou velha. Velha não. Estou com 58 anos, mas me sinto muito mais jovem do que quando eu tinha 30. E aí, eu passei a ensinar essa técnica. E eu vejo a grande diferença nas pessoas quando elas começam a entrar nesse trabalho.